está aqui toda esta equipe, com vontade de andar para a frente e fazer de Cruz um concelho mais justo, mais rico e mais próspero. Portanto, para a frente, Cruz, para a frente, os candidatos, e vamos arregaçar as mangas, não vale a pena falar do passado, vamos arregaçar as mangas. Lembre-se de uma coisa, não há crescimento económico sem paz social. Não há crescimento económico sem paz social. E a paz social consegue-se quando conseguimos suprir as necessidades básicas. Ninguém consegue viver com a barriga vazia. E com a barriga vazia não há civismo. Há as necessidades básicas. E nós temos de suprir essas necessidades com o justo valor do trabalho. E aqueles que têm mais dificuldades e são mais incapazes e têm mais fraquezas devem ser ajudados. Os outros devem contribuir, como toda a gente, para o agradecimento da freguesia e do país. Portanto, para a frente, vamos a trabalhar e olhar para a frente. Muito obrigado. Bem. Apresentávamos agora o candidato à Junta de Freguesia da Lagoa. Já apresentei. Olha, calha a mim, obviamente que estou satisfeito por estar aqui, as pessoas que aqui estão, são as pessoas que naturalmente nós contamos com ela para esta inauguração. Começo por agradecer a vossa presença, como é óbvio, aqui hoje, ao nosso deputado Dr. Ribeiro Castro, muito obrigado pela sua presença e o esforço que fez para aqui estar em Cruz, neste dia muito quente, tal qual também, como o diretor da Segurança Social, o Dr. Tiago Leite, que sei que teve que vir de Cascais até aqui, numa outra missão também, enfim, os cargos obrigam. Os presidentes da Distrital, aqui o Dr. Marta Pombo, que teve dificuldades em chegar a Cruz devido às más estradas, também ainda vai evento para o nosso Conselho, com muita pena, mas vamos tentar dar a volta ao assunto. Ao meu amigo Abel, que obviamente há pouco me dirigiu umas palavras das quais me sensibilizaram e obviamente traduz a realidade. E também muito aos candidatos às câmaras, às diversas conselheiras, aqueles que estão aqui hoje, que me acompanham também para esta arrancada, para este caminho que não vai ser fácil durante os próximos meses, mas que, na certeza que eu conto com as conselheiras aqui vizinhas, os meus amigos que estão aqui presentes, e obviamente nós também estaremos disponíveis para dar o tal apoio necessário. Agradeço de seguida a todos quantos nesta fase inicial se disponibilizaram de forma extremosa, mostrando que quando se trata de convicções, nada é mais importante. Quanto mais não fosse, pela esperança que depositaram em mim, não vos irei desiludir nesta luta que hoje, obviamente, começa. Ler discursos não é uma tarefa fácil para mim. Muito poucas vezes consegui exprimir aquilo que verdadeiramente penso, preso a uma folha de papel. E se calhar, por isso mesmo, em política, nunca deixei de obedecer à minha consciência, em primeiro lugar, e não a qualquer outra dita. Sou militante de um partido, o CDS-PP. Encabeço uma candidatura ligada a este partido político, mas não me sinto nem um bocado limitado na minha independência e na maneira de estar na vida. Sou, antes de mais, um cidadão que não hesita em trocar a sua segurança por liberdade. Toda a minha vida me pautei por princípios com que convivi desde cedo, como pensar pela própria cabeça, independentemente do meio onde me encontrasse. E desde cedo que não consegui deixar de participar na vida da minha terra, onde incluo as passagens pelos meandros políticos, onde nem tudo pode ter corrido como eu queria, mas onde não deixei dúvidas quanto à minha forma de estar. Honrarias nunca as tive, nem as procurei, tendo-me bastado, até agora, a ter tentado ajudar a construir uma terra melhor. Cresci numa terra única, Portugal. Mas Cruz é o meu cantinho, presa a um passado que muitas vezes se renega, mas com um potencial futuro que um presente esgotado não permite. Não permite que aconteça. Seria difícil encontrar terra que pudesse ir mais longe que Cruz, mas simultaneamente ficasse tão presa por causa de quem não a conseguisse afirmar para além do óbvio. E mesmo assim, muitas vezes
da forma menos inspirada. Se há hipótese de mudar este estado de coisas, não quero deixar de dizer presente, de o fazer com base naquilo que sempre acreditei, que deve nortear a atuação política. Responsabilização, transparência, ambição, exigência, independência e dedicação ao interesse público como pilar de todo o resto. E ao longo de anos, fossem escritos, conversas, reportagens de rádio, intervenções em cargos partidários ou intervenções em cargos políticos, fosse onde fosse, sempre defendi este conjunto de valores. Abraço este desafio, numa altura particularmente crítica devido à conjuntura nacional. E por isso, uma exigência mais de mim, por ter a consciência que esta é a altura para pôr em prática todo o conjunto de valores que defendo para a atuação política. E por ter consciência que, pretexto a pretexto, o palco da política vai sendo abandonado a favor daqueles que, numa sociedade exigente, dificilmente conseguiram ter qualquer trabalho com responsabilidade mínima em mãos. Não há idades para participar em projetos destes, nem qualquer outro requisito prévio, que não aquele de ter vontade de mudar para melhor o mundo em que nos encontramos e nos movemos. Pertenço a uma geração em que muitos, para o futuro que ambicionavam, não puderam fazer a escolha de ficar a viver e trabalhar em cruz. A geração atual, que não só vê o seu futuro cada vez mais hipotecado, presa entre um mercado de trabalho desencorajador, o nosso conceito. É esta geração que quer constituir e sustentar a sua família, a quem cabe dar voz, aprendendo e sendo acompanhada por quem, sendo mais velho, deu mais de si que recebeu e não desdenhando quem, sendo mais novo, vive uma ilusão de futuro mais risonha, com força e determinação para ajudar uma terra a mudar. E é por estes motivos que aqui estou, porque sei o que sou capaz, porque sou livre, porque amo Coruche, a princesa do Sorraio, e porque sei que só indo a votos posso ser eleito num cargo executivo, onde mais que lidar com os problemas das pessoas, posso resolvê-las e posso interferir e intervir. Escolho candidatar-me a Coruche, em vez de ficar noutras paragens ou longe desta luta, não porque acho que sou imprescindível ou indispensável, mas porque quero participar nas decisões que moldam o nosso futuro. Quero participar porque tenho ideias, vontade e porque sei que, não sendo representante de todos, coloco o interesse da minha terra à frente de tudo. Muitos acharão estranha esta minha opção. Não é na primeira linha que se ganha a experiência que muitas vezes tanta falta faz a quem nos governa mais acima. Mas não é a resolver os problemas mais essenciais que a política começa por fazer mais sentido. Para mim, se dúvidas houvesse, rapidamente se desfizeram. Não posso acusar os outros de laxismo ou oportunismo, se quando tive a oportunidade de avançar, ainda por cima, a liderar um projeto, me deixei ficar à espera de uma incerta mudança de ares. Este é um desafio que abraço, convicto de que está na altura de mudar, está na altura de regenerar, está na altura de mostrar que não há razões para receios, está na altura de exigir e responsabilizar, está na altura, mais do que fazer, e ser responsabilizado quando se fizer mal, não apenas nas urnas, mas todos os dias, enquanto durar um mandato. Está na altura de gerir responsavelmente, de forma consciente e de forma a responder aos problemas do maior número de cidadãos possível. Alguns discordarão desta referência, mas a transparência a isso me obriga. A atuação política não se compadece com táticas que, ao longo dos anos, apenas têm servido para denegrir a imagem da política e dos políticos. No entanto, afirmo-vos, olhos nos olhos, que tudo farei. Ganhar uma eleição ouvindo, discutindo, propondo soluções e escolhendo as melhores opções para mudar a forma como é a relação do Executivo, principalmente com as juntas de freguesia. Não serei um comissário político à espera de instruções de um partido, nem serei um agitador de serviço à procura de palco para protagonismo.
Não serei alguém que dirá aos eleitores aquilo que eles gostavam de ouvir, mas sim aquele que lhes mostrará a realidade, explicando as opções tomadas. Serei, antes de mais, um defensor intransigente dos interesses da população, representando-a e gerindo o Conselho sempre com o maior respeito por todos, independentemente das divergências que existam ou surjam. Estarei com o Conselho, pelo Conselho, para o Conselho. Não tenham quaisquer dúvidas quanto a esse compromisso. Candidato-me não porque preciso de um cargo para sobreviver, mas sim porque acredito nas minhas capacidades e, sobretudo, acredito nas capacidades de quem me rodeia, sabendo que seremos, em conjunto, capazes de fazer a diferença e tomar as melhores decisões, mesmo perante as escolhas mais difíceis. Sei porque, perante a escolha de avançar e fazer algo de real pela nossa terra, eu e quem me acompanha disse que sim, mesmo prejudicando a sua vida pessoal, familiar ou profissional. Quem o fez, escolheu acompanhar-me, o que muito me honrou e muito me orgulha. Retirei algumas pessoas do seu merecido descanso, outras da sua azáfama profissional, outras ainda fiz questão de que iniciassem o seu percurso de cidadãos de pleno direito, envolvidos numa luta de novas convicções. O mérito não é meu, mas sim de todos os que, desafiados a exercer os seus direitos cívicos, trocaram a segurança pela liberdade e que agora, perante vós e na minha pessoa, vos garantem que podem ficar tranquilos, que a escolha que fizeram foi, na hora da verdade, a única possível. Escolheram a melhor equipa de consciências. Candidatamos-nos com uma bandeira simples. Queremos afirmar. Queremos uma Câmara que não tenha receio de exercer as suas competências e que as explore até ao limite, porque esta será uma autarquia capaz de modificar de forma permanente e positiva a vida dos seus cidadãos. Defendemos que a Câmara tem de ser capaz de potenciar o seu património humano, natural, histórico, cultural e ambiental. Criar uma agenda cultural que não se esgote em eventos periódicos. Uma agenda assente em diversidade, regularidade, qualidade e articulação com juntas de freguesia, que recorra essencialmente à divulgação das várias artes, que permitem o envolvimento dos cidadãos e que anime espaços como os que existem pelo nosso Conselho, em que cada freguesia se pode afirmar. Coruche é rico em coletividades, que podem interagir ainda mais do que fizeram no passado, sendo as juntas o interlocutor privilegiado para proporcionar esse tipo de parcerias. Escolher é querer ter uma Câmara que assuma e valorize a sua herança social, natural e cultural, para que se diferencie e se afirme. Defendemos que a Câmara tem que gerir melhor o crescimento de todo o Conselho, com recurso ao melhor planeamento. Queremos que o que pertence ao Conselho seja gerido pelos autarcas do Conselho. Defendemos que as obras que são realizadas de responsabilidade da autarquia que sejam ouvindo os afetados pelas mesmas. E defendemos que a população deve ser ainda mais envolvida na procura das suas próprias soluções. Defendemos uma maior participação dos habitantes do Conselho na tomada das decisões que os afetam verdadeiramente. Defendemos, meus amigos, uma aposta clara e muito importante na área do apoio social. Pretendemos participar numa rede de voluntários que, envolvendo cidadãos de várias idades, dê respostas para problemas sentidos por todos, assegurando apoio psicológico, apoio social, garantindo uma componente de formação cívica dirigida aos mais novos, envolvendo-os desde cedo na vida comunitária. E responsabilizados enquanto cidadãos. Não pretendemos substituir-nos a ninguém, mas sim ajudar a aumentar a capacidade de resposta existente para aqueles que necessitam de uma ajuda específica, ao mesmo tempo que criamos um verdadeiro serviço cívico que tenha reflexos positivos nas nossas comunidades. Ajudar, como disse há pouco o Abel, e do qual eu confirmo, é essa a nossa intenção. É permitir
a quem cá viveu a sua vida toda, que vai vivendo ou quem queira viver para cá viver, ver a sua qualidade de vida aumentada. A autarquia é extraordinariamente importante na primeira linha da resolução de problemas reais das pessoas reais. Para isso, há que assumir, sem complexos, que uma autarquia é uma instituição com um papel político próprio e único, submetendo-se apenas aos seus cidadãos. Chegou finalmente à altura da Câmara Municipal de Cruz assumir o seu papel. A Câmara tem de tomar posição sobre questões essenciais para o crescimento do Concelho, seja sobre empreendimentos comerciais, que podem afetar o crescimento económico da vila, mas também de todas as localidades do Concelho, seja sobre a oportunidade de equipamentos, seja questionado obras de regime em período eleitoral que apenas são pensadas em função de placas de inauguração, seja na segurança ou na saúde. Escolher a nossa candidatura é ter um conselho onde fazemos parte da solução e não do problema. Perante vós, mais do que um candidato, uma lista ou um projeto, há uma escolha. Qual o caminho que querem percorrer? O caminho mais percorrido, mais conhecido, sem dúvida, mas também mais esgotado, ou o caminho menos percorrido? O da ambição, o dos projetos próprios, o da vontade, o dos cruxenses que não aceitam que lhes imponham factos consumados. A escolha pertence à Cruz, pertence à consciência dos cruxenses, e para tomarem a única consciência e simplesmente pedimos que nos ouçam, que nos questionem, que participam e que exijam. Não temos inimigos, temos adversários. Não temos dogmas, temos convicções. Não temos apenas ideias, temos projetos. Não temos uma lista, temos uma grande equipa. Não temos sonhos, temos ambições. Não temos outra hipótese. Gostamos mesmo do Concelho de Cruz. Queremos o futuro e queremos agora. Queremos que o vosso apoio conte. Queremos que o vosso contributo mais que legitimar a melhor representação no Concelho. Queremos que o vosso empenhamento nos acompanhe. Como se algum dia fosse possível esquecer, que estamos, em nome de todos, para fazer a diferença. Hoje, para mim, não é apenas um dia qualquer. Apresento-me perante vós e digo que sou capaz, assumo a promessa mais sagrada de um cidadão que pode assumir perante a sua comunidade. Peço-vos que em mim depositem o que de mais importante uma comunidade encerra, a sua confiança. Mas entre um momento e outro, tenho o enorme e imenso desafio de vos provar que eu e quem me acompanha seremos dignos, merecedores da vossa confiança e de todo um concelho que aguarde impacientemente um futuro melhor. Vamos em frente, vamos meter mãos à obra, vamos escolher os 3 S's do CDS: solidariedade, saúde e segurança. Viva Portugal, viva Cruz, viva o CDS! Muito obrigado, Vasques. Dou agora a voz ao Dr. Ribeiro Castro para encerrar a nossa apresentação. Dr. Ribeiro Castro. Muito bom dia a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Cumprimento em primeiro lugar os candidatos, o Vasco Gomes e o Abel Matos Santos, e também o Sr. Presidente da Distrital, o Dr. Vasco Batafome. E agradeço a todos o convite que me fizeram para estar aqui no lançamento desta candidatura e para marcar este arranque da campanha eleitoral do CDS em Cruz. Eu gosto muito de eleições locais. Acho que são as eleições que mais têm a ver com o caráter de um partido como o CDS. Eu próprio já fui candidato várias vezes, fui autarca, eleito algumas, volto a ser candidato nestas eleições pela Assembleia Municipal de Odmira, onde sou cabeça de lista, que é a terra da minha mãe, dos meus avós, e onde eu fui autarca durante 3 anos, de 82 a 85, e fui também presidente da Assembleia Municipal de Sintra, de 2001 e 2005, um ciclo muito importante de viragem, uma Câmara importante na área metropolitana de Lisboa, e que, por acaso, ontem participei numa homenagem que foi feita nesse concelho. E creio que estas são as eleições que têm mais a ver com o nosso partido.
quando presidi ao partido, procurei, aliás, marcar algo que vejo que ficou no discurso, é que nós no CDS somos especialistas de políticas de proximidade. O que nos marca, como personalistas comunitários, como democratas cristãos, é este gosto de desenvolver políticas na escala da proximidade. Não só no grande palco, nos salões, nas manobras, nos truques, mas esta escala concreta, em que a política se faz olhos nos olhos, cara a cara, de braço dado com as pessoas, e onde os malabarismos da política são mais difíceis, porque nos conhecemos bem uns aos outros. Nas nossas terras, nós sabemos bem quem é quem. Se são pessoas de caráter, se são pessoas de honra, se são pessoas que cumprem, se são pessoas que não cumprem, se aquilo que dizem resulta de facto do seu coração, da sua experiência, ou é apenas verbo de encher. E nós precisamos de mudar a política em Portugal. Para sairmos da crise, nós precisamos de mudar a forma de fazer política em Portugal. E, portanto, precisamos cada vez menos de política de verbo de encher e precisamos cada vez mais de política autêntica, de política genuína, de política de caráter. Umas eleições são também, sempre, qualquer eleição, é uma promessa e um recomeço. Não promessas, uma promessa. É uma promessa de um tempo novo. É um novo recomeço. E, portanto, hoje começa aqui também um novo ciclo político em Coruche. É isso que os nossos candidatos têm que sentir e saber comunicar. Hoje começa um novo ciclo político em Coruche, que vai durar 4 anos até às próximas eleições autárquicas em Coruche. E, portanto, sabemos que alguns têm vantagens, outros têm desvantagens, mas é um tempo novo que nós podemos recomeçar e é com esse anúncio que devemos partir. Sei que Coruche é uma terra difícil e eu tenho, para o CDS, e eu tenho uma grande gratidão por aqueles que ao longo dos anos têm feito o CDS em Coruche. De tempos mais difíceis que os dois, mas de qualquer forma sempre ficou o registro. E eu olho para o futuro, ambicionando o dia em que o CDS ganhe as eleições no Coço. E todos sabemos o que eu quero dizer ao dizer isto. É com esta meta e não é uma teimosia, uma revanche, é que nós cresçamos com a ambição de sermos conhecidos pela gente do Coço como aqueles que seremos capazes de construir um melhor futuro para a gente do Coço. E isso é trabalho de serviço público que nós temos que ir semeando para um dia podermos colher. E eu queria agradecer muito a todos os candidatos e, portanto, felicito e agradeço as pessoas do Vasques Gomes e do Abel Matos Santos, que conheço há muito e que estimo o trabalho que têm feito, nomeadamente aqui em Coruche, a dedicação e encabeçarem as listas, bem como aqueles que integram e encabeçam, saúdo o José Lopes Nunes, por todos eles, mas todos os outros, as diferentes freguesias de Coruche. Não sei, já ouvi que também temos uma lista forte na Fajada e a todos os outros sejam incluídos neste meu agradecimento. O que é que eu acho que nós devemos fazer? Gostava de vos propor 5 coisas. Já sei que percebi que há esses 5 S's, não vou sair desse discurso dos 5 S's. Saúde, segurança e solidariedade. 3 S's, perdão, os 5 é a minha proposta. Os 3 S's, solidariedade, saúde e segurança, mas eu creio que em geral, e falo aqui também para outros candidatos à autárquica que estão, nomeadamente o nosso cabeça de lista a Santarém, que eu desejo muito boa sorte, tem um grande desafio e, portanto, também penso nisso. Algumas coisas que eu creio que nós temos que introduzir, em geral, no debate das autarquias, no tempo em que o país vive. Há alguns que irão, porventura, para as eleições, querendo fazer um referendo à ação do governo, os que são a favor e os que são contra. Isso é uma perda de tempo. Isso é uma perda de tempo. E quem for para as eleições autárquicas com esse discurso só produz uma consequência, que é afastar as pessoas das eleições. Só vai contribuir para aumentar a abstenção. Porque as pessoas sabem, podem protestar de várias maneiras, mas as pessoas sabem que as eleições são para as freguesias, para a Assembleia Municipal e para a Câmara Municipal, e, portanto, não é para isso que são as eleições. E nós só conseguiremos que as pessoas participem se explicarmos, em geral, independentemente da forma como as pessoas votem e das listas da sua escolha, qual é a utilidade para a sua vida concreta destas eleições. E a utilidade destas eleições para a sua vida concreta é que resultem dessas eleições freguesias, juntas de freguesia,
e órgãos municipais com mais capacidade de resposta aos problemas de hoje das pessoas. E os problemas de hoje das pessoas têm a ver com o ambiente de crise e dificuldade que nós vivemos e a inexorabilidade de atravessarmos um tempo que será largo, não tenhamos dúvidas sobre isso. Os mais lúcidos e os mais sábios sabem que é assim, o nosso povo sabe que é assim. Não digo políticas de austeridade, mas políticas de rigor. As pessoas sabem, compreendem, que nós nos endividamos excessivamente ao longo dos anos e é daí que resultam as dificuldades que nós estamos a suportar. E sabem que enquanto não resolvermos este problema, o país não terá grande futuro, porque é um bocadinho como aquele empresário que se endividou de tal forma e que de manhã à tarde e à noite não dorme e vive angustiado de manhã à tarde e à noite. Como é que eu vou arranjar dinheiro para pagar os meus salários? Como é que eu vou arranjar dinheiro para pagar os meus professores para ter a fábrica a trabalhar ou o estabelecimento aberto? Como é que eu vou pagar a segurança social? Se calhar não pago, mas passo a vida a fugir às notificações. Como é que eu vou arranjar dinheiro para pagar ao fisco? Se calhar não pago, mas vou ter que... Bom. E, portanto, é esta angústia e este sufoco que nós conhecemos da nossa vida concreta em que o nosso país foi mergulhado e que temos que ser. A primeira questão é boas finanças. Nós temos que ser fiscais, em nome do cidadão e eleitor, nas freguesias e nos órgãos municipais, por finanças sãs das autarquias. Sem boas finanças não há segurança para o contribuinte. As dívidas locais também são antecipações de dívidas para os cidadãos, através do IMI, das taxas, etc. Também daí vem novo sufoco sobre os cidadãos e também não há liberdade para se fazer melhoramentos locais, para se tapar buracos, para proteger o património, para fazer assistência social, porque a Câmara ou a freguesia se deixou endividar. Portanto, as boas finanças, não é? As boas finanças são condição indispensável de uma boa administração pública e nós devemos fiscais disso. Temos que ser críticos e severos para aquelas câmaras que também se deixaram cair na ratoeira da sua troika, que é o PAEL, os planos de equilíbrio financeiro, e que têm situações de dívida que vão pesar sobre os contribuintes e capacidade de execução da Câmara durante os próximos 20 anos. Durante 5 mandatos, essas câmaras vão estar sob a asfixia financeira e orçamental, e quem é responsável por isso deve ser penalizado nessas eleições e deve dar caminho a outra geração de políticas. Depois, o que é que nós podemos fazer? Bom, atendimento impecável, é a segunda linha que eu divido. Os serviços municipais, os serviços da freguesia, num tempo de dificuldades, têm que ser um exemplo de atendimento impecável em todas as áreas aos cidadãos. Não podem contribuir para a irritação e para o afastamento dos cidadãos, mas, pelo contrário, que as pessoas sintam que, ao nível legal, são bem atendidas, que o dependente das câmaras e das freguesias tem boa resposta e o que não pode aí ter resposta são bem encaminhados, que os autarcas estão ao seu serviço. Em terceiro lugar, solicitude social. São tempos de muita dificuldade. Muitas famílias atravessam dificuldades, sabemos de situação de desemprego, das pensões que encolhem, de jovens que têm dificuldades no início da manhã e, portanto, as câmaras e as freguesias também devem estar disponíveis para manterem as respostas sociais que montaram ao longo dos anos e poderem, sempre com equilíbrio financeiro, sem populismo, sem demagogia, ter uma grande atitude permanente de solicitude social que nos ajuda a todos nós, como comunidade, a atravessar este tempo de grandes dificuldades. Em quarto lugar, o Vasco Mata Fome já referiu isso, e os candidatos também, serem câmaras amigas da economia. Os municípios têm uma grande responsabilidade na dinamização das atividades económicas, seja a agricultura, como é aqui o caso dos municípios rurais, não têm que ter vergonha, pelo contrário, têm que ter orgulho de serem câmaras do mundo rural. O discurso em Portugal finalmente está a mudar, mas também na promoção da indústria, do turismo, do artesanato. Há aí, quando falamos de políticas de crescimento num quadro de dificuldades e políticas de rigor, as câmaras também têm um papel. Justamente porquê? Porque são próximas, porque têm esta escala de proximidade que podem ter imaginação e capacidade de resposta que devem pôr ao desenvolvimento dos seus concelhos e, portanto, do país. E, por último, quinto, investimento certeiro.
O termo dificuldade não quer dizer que não se inviste. E as câmaras têm recursos que são proporcionados, quer pelas receitas fiscais que arrecadam, quer pelas transferências orçamentais que são feitas, e aquelas que não estão endividadas, portanto, aquelas que têm alguma folga, têm que fazer investimento, e é importante que façam investimento, quer na manutenção do que existe, nomeadamente tapar buracos das ruas e das estradas. As estradas são para circular e não para jogar golfe ou ao Berlim, é para circular, é para isso que elas existem, e, portanto, na preservação do património, o património cultural, que é uma grande marca turística, que quer também investimento novo, mas investimento certeiro, não investimento para encher o olho. O CDS tem que ser intérprete deste espírito. Nós não queremos mais, nós não queremos nunca investimento para encher o olho, que não resolve nenhum problema efetivo da população e deixa apenas rendas e encargos para suportar para o futuro. Mas queremos investimento certeiro, que esteja inserida ou nas respostas sociais que o Conselho tem que dar, ou no serviço da economia e do dinamismo do crescimento local. Por último, uma última palavra. Eu sou do tempo em que a política se fazia mais com sessões de esclarecimento do que com comícios. Quem andou na política em 74, 75, 76, recorda-se que se faziam muitas sessões de esclarecimento. E eu tenho muitas saudades desse tempo. E acho, aliás, disse-o algumas vezes quando era Presidente do CDS, acho que temos que voltar a esse tempo. E estas eleições locais, como eu disse, são um novo recomeço, são uma oportunidade de começar isso. Porquê? Porque esta crise também significa a necessidade, como nós devemos dizer, de mudança de paradigma. Quer dizer, o paradigma, a referência com que a nossa vida foi organizada aos últimos 30, 40 anos, falhou. E nós só recuperaremos se mudarmos o paradigma. E temos que discutir com as pessoas esse novo paradigma. Temos que vencer preconceitos e ideias erradas que foram construídas a nosso respeito. Aqui em Cruz, certamente foi dito, isso é o partido da reação, é o partido dos latifundiários, é o partido dos ricos, nada disso. Mas nós temos que corrigir esses outros paradigmas que existem errados e de preconceitos que existem na vida pública. E nós só conseguimos fazer isso indo continuamente ao encontro das pessoas, discutindo com elas as nossas ideias, os nossos problemas, e explicando que as nossas ideias, que o personalismo comunitário é fonte de progresso e de crescimento e de capacidade de reconstrução do país. Nós não fazemos isso apenas com discursos ou intervenções na televisão, com piruetas, com números de teatro. Nós fazemos isso na escala concreta do encontro com as pessoas, e é aí que elas poderão mudar as suas ideias, também a nosso respeito. E a gente do Coço perceber que, se calhar, a resposta para os problemas do Coço é mesmo o CDS. E que somos nós, com estas nossas ideias de serviço social, de serviço público, de proximidade, de respeito pela iniciativa, de espírito comunitário, que poderemos contribuir positivamente para a resolução dos problemas que o país vive e para iniciar uma nova fase, que não seja uma fase que conduz ao país à falência, que conduz ao país ao buraco, mas ao contrário uma fase de reconstrução do nosso Rio como portugueses, do nosso Rio como ribatejanos, do nosso Rio como cruxenses e da capacidade de não chorarmos o futuro, mas de o construirmos com esperança e, mais do que com esperança, com vontade de ganhar. Vamos, portanto, ao trabalho com a determinação de consolidarmos posições ao serviço da população neste novo ciclo de Coruche que, por vosso intermédio, nosso novo ciclo político se vai iniciar. E daqui a 4 anos, cá estaremos para iniciar novos passos em frente. Muito obrigado, parabéns. Viva o CDS, viva o Coruche, viva a Tejo!